Pode sentar. Mais um domingo que estamos na casa do Senhor. Um domingo que temos o privilégio de cultuar a Deus. Estamos chegando ao fim da nossa série de pregações no Sermão do Monte. Peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 7. Evangelho de Mateus capítulo 7. Versículo 21. Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 21. Nós vamos ler até o 23. E domingo que vem o William vai encerrar a pregação, a nossa série de pregações no Sermão do Monte. Meus irmãos, vamos ficar de pé para fazer a leitura da Bíblia. Mateus capítulo 7, versículo 21 diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Senhor Jesus, nós oramos a Ti e te pedimos que, Pai, a Tua bênção esteja sobre nós no dia de hoje, na manhã de hoje. Que a gente venha ter o nosso coração disposto a Te louvar e Te engrandecer em mais um dia do Senhor. E que, Pai, a Tua palavra possa penetrar o nosso coração como uma espada de dois gumes, e que a partir disso nossa vida seja cada vez mais transformada por Ti. Nós desejamos a Ti e Te pedimos a Tua bênção e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Meus irmãos, o título da pregação de hoje é: Estamos aptos à herança eterna? Será que nós estamos aptos? Será que nós temos o que é necessário para reinar junto com Cristo eternamente? E a proposição inicial que eu quero, e principal do meu texto, é que eu quero que você entenda que o verdadeiro reconhecimento desse senhorio de Cristo, porque o texto fala Senhor, Senhor, e o verdadeiro reconhecimento do senhorio de Cristo, ele vai muito além de práticas religiosas, de práticas cotidianas da nossa espiritualidade, ou então de uma certa padronização moral do que eu devo e do que eu não devo fazer. Não é disso que se trata ser um servo que reconhece seu Senhor. Então o que eu quero que vocês entendam como central aqui é que Ele, Deus, requer santidade de seus servos em todas as nuances que isso implica, em tudo que isso quer dizer. E para introduzir esse assunto, creio que a maioria aqui tem acompanhado as pregações, as 7 sermões do Sermão do Monte, e sabem que, se até aqui a gente declara que o Sermão do Monte ele tem uma estrutura lógica, ele tem um desenrolar lógico, que nos leva desde ter um caráter que é desejado ao seguidor de Cristo, ao verdadeiro cristão, que são as virtudes, a explicação do espírito da lei, aquela coisa toda, até a forma, a metodologia necessária para chegar nesse caráter desejado, que são as disciplinas espirituais, as práticas devocionais, como o jejum, a oração, a ação beneficente. Tudo isso a gente viu. E se até aqui a gente percebe essa estrutura lógica no Sermão do Monte, no capítulo 7 nós temos os arremates, as conclusões que Cristo chega depois de ter dado todos esses ensinamentos. E as implicações finais desse grande discurso de Cristo estão aqui no capítulo 7.
Como eu já disse em outras pregações, durante todo o capítulo 7, Jesus está dedicado a nos oferecer alguns conselhos e algumas exortações que só vão fazer sentido de fato depois que a gente tem consciência dos ensinamentos dos capítulos anteriores. Depois que eu sei o que é esperado do caráter do cristão, depois que eu busco ele a partir do espírito da lei, das práticas devocionais, da oração, do jejum e tudo mais, agora aqui, Cristo ele nos dá esses conselhos e exortações que só fazem sentido com esse conhecimento prévio. E aqui parece que todo o capítulo 7 tem um eixo temático que gira em torno do juízo, né? Nós vimos lá da porta estreita e do caminho apertado que leva à perdição, e da porta, aliás, que leva à salvação, né? E da porta larga e do caminho largo também, que leva à perdição. E vimos a árvore que dá bons frutos, que leva à salvação, e a árvore que dá maus frutos, que leva à perdição. Ou seja, todo o tema do juízo está permeando tudo aqui. Olha, tu vai prestar contas por aquilo que tu faz. Se tu dá bons frutos tu vai ter eternamente. Se tu anda no caminho apertado, rigoroso, tu vai colher isso eternamente. O tema do juízo está aqui, mas se tu não andar no caminho apertado, preferir o caminho fácil, e tua árvore não der bons frutos, vai ser julgado por isso. Essa é a grande questão do capítulo 7. Haverá um julgamento, haverá um juízo. Então a gente é constantemente aqui nesse capítulo advertidos das consequências catastróficas de não seguir a Cristo. Das consequências catastróficas do que acontece a nós se nós não seguirmos esses ensinamentos. A gente, então, como eu disse, vimos sobre vários exemplos aqui da porta, do caminho, da árvore que dá frutos. Vimos sobre tudo isso. Em todo caso, o destino final é decidido judicialmente diante desses critérios aqui descritos. O juiz vai levar que é Cristo, claro, vai levar em consideração os critérios que ele mesmo está dizendo aqui. Ah, mas por qual medida, por qual padrão, por como que eu vou ser julgado? Pelo que Cristo está dizendo, pela lei. Pelo espírito da lei que ele falou no capítulo 5, por esses preceitos que ele dispõe a nós no capítulo 7, está aqui. Então nós somos assim indesculpáveis diante de Deus no dia do juízo. Então hoje a gente vai ver mais um exemplo desse contexto de juízo, de salvação e juízo aqui no Sermão do Monte. No versículo 21, então, ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E a proposição que eu quero que vocês entendam nesse versículo é que é um desejo meu, na verdade, que a gente venha amar a Deus a ponto de adequarmos a nossa vontade à vontade de Deus. Que a gente nutra uma espiritualidade e que a gente ame a Deus a ponto da nossa vontade estar em conformidade com a vontade de Deus. Jesus aqui, ao declarar que muitos irão lhe dizer, e usando o título de Senhor para si mesmo, ele está definitivamente afirmando sua soberania e sua natureza divina. E ele está meio que carimbando, dando um selo de autenticidade nas suas palavras. Ele está falando: eu sou o Senhor. Então o que eu digo tem validade, tem autoridade profética, como um ser divino que ele é. Mas por quê? Por que a gente consegue extrair como que a gente consegue extrair essas colocações somente com esse versículo? Em primeiro momento, ele está deixando claro que todos prestarão contas a ele, dizendo: todo o que me diz Senhor, Senhor, todos vão prestar contas a ele. Evidenciando então a sua posição de juiz, de legislador. E ele também usa o termo Senhor, que vem do grego Kyrios,
que significa aquele a quem uma pessoa ou coisas pertence, ou quem possui supremacia, justamente para deixar claro quem ele é. Eu sou o Senhor, eu sou aquele que tem supremacia, eu sou aquele a quem as pessoas ou as coisas pertencem. E é a mim que vocês prestarão contas. Então ele está carregando as próprias palavras dele de autoridade. Ele está dizendo quem ele é. Eu sou o Senhor, porque vocês no último dia virão a mim e falarão: Senhor, Senhor, eu sou o Senhor. E no segmento do versículo, Cristo prossegue solenemente afirmando então seu senhorio ao sugerir a sua filiação divina, dizendo: aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então ele está sugerindo a sua filiação divina e decorrente participação na divindade. Como um filho de Deus, ele também é Deus. Fazem parte da mesma natureza. E ele também declara que há um critério pelo qual as pessoas entrarão ou não no reino dos céus, que é a vontade de Deus. A vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus é o critério pelo qual as pessoas entram no reino celestial. E à vista disso, aqui a gente tem uma definição indireta do que significa e do que é o pecado. O pecado é um desvio do nosso pensar, do nosso deliberar e do nosso executar em relação à vontade de Deus. O pecado é não andar conforme a vontade de Deus. O relato da queda em Gênesis 3 explicita justamente isso, o pecado de Adão, exatamente nesses termos. Deus queria uma coisa, e a partir do momento em que o homem decidiu realizar outra, o pecado se consumou. Então aqui indiretamente nós temos uma definição do que é pecado. Pecado é não andar em conformidade com a vontade de Deus. É colocar a vontade de Deus em segundo plano em detrimento da nossa. É declarar que a vontade de Deus não é suficiente para nós, a ponto de eu querer fazer o que eu bem entendo. Isso é uma definição de pecado. Esse tipo de declaração, então, meus irmãos, ela deve nos deixar alertas, com a sirene ligada, atentos, quanto aos perigos menos evidentes do pecado. Porque existem os perigos mais evidentes, claro, como o de, roubar, matar, ser mentiroso, compulsivo, existem perigos evidentes do pecado. Mas esse texto ele também nos alerta a perigos menos evidentes do pecado, que muitas vezes passam batidos na nossa vida. E muitas vezes nós agimos como se a nossa vida não fosse tão pecaminosa assim. A gente quer uma vida cristã baseada no legalismo, a gente gosta de andar com o regulamento embaixo do braço, dizendo como se houvesse uma lista do que é e do que não é pecado, e eu vou até o limite. A gente gosta do moralismo, a gente gosta do legalismo. A gente gosta de andar com o regulamento embaixo do braço, seguindo um conjunto de regras, então, para saber até onde eu posso ir. Quando, na verdade, meus irmãos, o preceito divino, a vontade de Deus, está mais intimamente ligado a que tipo de pessoas nós somos integralmente. Ou seja, qual é o nosso caráter? Muito mais do que cumprir ou deixar de cumprir uma lista de regras morais, os preceitos divinos estão mais intimamente ligados a quem nós somos integralmente, ao nosso caráter, o que nos move, o que nos motiva. E em grande parte das vezes o pecado nos atinge nos detalhes. Porque eu sou honesto, eu trabalho, eu alimento a minha família, eu faço tudo certo. Mas, meus irmãos, o pecado muitas vezes nos pega nos detalhes. Quando a gente não deseja conforme a vontade de Deus,
quando a gente não ama conforme a vontade de Deus, quando não agimos conforme a vontade de Deus, etc, etc. Ser um cristão, muito mais do que ter uma normatividade a seguir, é ter um caráter regenerado e em conformidade com a vontade de Deus. Mas a pergunta que não quer calar, né, e ao menos é a que eu mais recorrentemente ouço, é a seguinte: como então descobrir a vontade de Deus? Eu já ouvi, assim, acho que toda semana eu ouço esse tipo de pergunta nos grupos que eu participo, enfim. Como descobrir a vontade de Deus? E as pessoas normalmente acham que viver conforme a vontade de Deus é ter um tipo de revelação especial, algo que te atinge assim, sobrenaturalmente. Só assim eu vou descobrir a vontade de Deus, sobre o que deve ser feito, até em momentos específicos, né? Deus, eu caso ou não caso com essa mulher? Aí parece que tem que vir uma voz e te dizer assim, casa, ou então não casa. E aí assim eu descubro a vontade de Deus. As pessoas esperam esse tipo de coisa às vezes. Isso, assim, pode até ser verdade em alguns momentos específicos, não vou dizer que não, quem sou eu? Mas são em condições e ocasiões muito singulares. Mas na maioria dos casos, e além de uma explícita experiência, viver em conformidade com a vontade de Deus é exercitar a espiritualidade. Como nos exemplos que a gente tem dado aqui do Sermão do Monte, de virtudes, de práticas devocionais. Então, viver em conformidade com Deus é exercitar essa espiritualidade e crer que dessa forma, exercitando a minha espiritualidade, eu vou ser moldado pela ação do Espírito Santo ao caráter de Cristo. Eu vou ser moldado, exercitando a minha espiritualidade ao caráter de Cristo, dia após dia, até o mundo por vir. E a minha vontade, então, vai se adequando, se conformando ou se moldando à vontade de Deus. O crente, ele não espera uma revelação especial para andar na vontade de Deus. Ele segura na mão de Deus e vai. Amém. Ah, mas Senhor, eu devo comprar esse carro. Aí vem o cri, Deus não fala nada. Aí a pessoa... Gente, colocou nas mãos de Deus, toma a tua decisão e vai. É assim. O crente de verdade, ele adequa a sua vontade à vontade de Deus. Ele coloca a sua vida diante de Deus. E as suas decisões, ele tem que crer que são as decisões diante de Deus. Em conformidade com Deus. Segunda proposição que eu quero que vocês entendam: não tenhamos uma fé acomodada, mas uma fé em constante alerta. Versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Cristo, ele inicia este versículo da mesma forma como ele inicia o anterior, que as pessoas irão dizer a ele, Senhor, Senhor, ou seja, outorgando a ele a autoridade, os mesmos títulos de juiz, de senhor e de ser divino. Mas no decorrer do versículo, ele vai nos apontar casos muito importantes e que estão no nosso cotidiano evangelical, que são manifestações sobrenaturais, como se isso fosse uma suposta comprovação da presença e da aprovação de Deus. Ninguém viu isso, né? Pessoas que se utilizam de meios sobrenaturais para se atestar como uma autoridade divina, expulsam demônios, fazem, acontecem. Ninguém viu, né? Só eu que vi. Mas Jesus já estava alertando sobre isso, e que isso não é um critério, não é um padrão para dizer que uma pessoa é santa ou não, é de Deus ou não, tem autoridade ou não, é aprovada por Deus ou não. Isso não quer dizer. A simples realização de feitos espetaculares, mesmo sobrenaturais, não é necessariamente sinal de autenticação divina.
Percebam o que dizem essas seguintes passagens. Deuteronômio capítulo 13, versículo do 1 ao 4. Percebam, quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis e não vos achegareis, e a Ele vos achegareis. Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 ao 4. Olha, se tiver um profetinha aí, um sonhador, que fazer e acontecer, e ele disser, olha, tem mais deuses, vem comigo. Não caia nessa, é cilada. E não só aqui, como em 2 Tessalonicenses 2, do 8 ao 12, diz, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sinais, de prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não escolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Mais um exemplo das pessoas que se utilizam de meios sobrenaturais para tentar testar sua autenticidade diante de Deus, mas que utilizam desses meios somente para mentir, para enganação. E o último, prometo, Mateus 24, 23 e 24 diz, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, meus irmãos, que a gente tenha discernimento com essas questões. O sobrenatural, como a própria definição do seu nome diz, é algo sobrenatural, não é comum de acontecer. Então, suspeite quando o sobrenatural se torna natural. Que a gente tenha discernimento com essas questões, visto que nem sempre uma manifestação é uma manifestação de Deus. Aliás, existe um tipo de problema recorrente no nosso contexto cristão, ou pelo menos no meu. O dito cujo lá ele se diz cheio de espírito, poderoso em feitos sobrenaturais, mas ele é adúltero, é mentiroso, ludibriador, dá mau testemunho, não ajuda o próximo, enfim, não tem o caráter esperado de um verdadeiro cristão que a gente viu ao longo do todo Sermão do Monte. A estes é que Cristo está dirigindo essas palavras. E essas duras palavras de Cristo devem, por sua vez, nos colocar em alerta constante. Por quê? Porque muitas das vezes nós nos acomodamos com a nossa espiritualidade cristã, com a espiritualidade que nós dizemos ter. E por sermos calvinistas especificamente, a gente crê, claro, acertadamente, que uma vez salvo, para sempre salvo, mas volta e meia a gente é tentado a nos resignarmos a uma fé medíocre por causa disso. Uma fé passiva na busca por mais de Deus. A gente se acomoda nessa verdade. Que Deus nos salva eternamente, então isso não pode ser mudado. Mas isso não é motivo para a gente não buscar por mais de Deus e ter uma fé
medíocre. A mensagem do Evangelho é de constante alerta sobre a veracidade da nossa fé. Porque se nós não estamos constantemente vigilantes e em busca de santidade, eu sinto em dizer, mas talvez não há fé. Talvez não exista fé. Porque a marca da fé é a busca constante por Deus. A fé sem obras é morta. Percebam o quão estarrecedora é essa fala de Cristo. O quão forte ela é. E quando ele diz sobre os que profetizam em seu nome, o termo no grego é profeteu, que significa justamente proclamar por inspirações divinas, e sob tais inspirações ensinar, refutar, reprovar, admoestar, confrontar. Apesar de percebermos de imediato o confronto de Jesus aos falsos mestres, aos falsos profetas, a tudo isso aqui, o termo ele é muito mais amplo e ele se estende a todos aqueles que proferem ou dizem proferir o nome do Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Kyrios. Então, ele não está dando um alerta, ele não está acusando, confrontando somente o profeta que faz e acontece por aí, mas todos aqueles que professam o seu nome e não agem em conformidade com ele. Ele está falando comigo, contigo. Nós dizemos proferir o nome do Senhor. Será que há verdade nas nossas palavras? Que a gente venha ter cuidado. A terceira proposição que eu quero que vocês entendam é que a gente venha buscar ser reconhecidos por Deus diante de uma vida entregue a Ele. Versículo 23 diz: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Que coisa triste é ouvir da boca do Senhor, nunca vos conheci. A gente busca ser reconhecido por Deus. E aqui para mim, meus irmãos, é de fato a fala mais assombrosa de Jesus. Porque ele declara não conhecer aqueles que dizem professar a Ele. Ele não conhece esses que dizem professar a Ele e que vivem, na verdade, em uma ilusão iníqua. Cristo, deferindo aqui a si a própria condição de legislador da realidade última das pessoas, ele nos diz abertamente que o juízo, o julgamento, ele se realizará naquele dia e determinará quem entrará no reino dos céus. Como diz em Mateus capítulo 25, do 31 ao 46, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e para as ovelhas à sua direita, e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e me fostes ver. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo,
que sempre que o fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então o rei dirá também aos que estiveram à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequenos, a mim deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Que dura são essas palavras. Mas são as palavras de Cristo, confrontando aqueles que se dizem proferir o seu nome, mas que não agem em conformidade com a fé que dizem proferir. Gente, isso aqui é incrível. Cristo, ele literalmente vai avaliar a gente. E aí a pergunta que fica aqui é: será que nós estamos prontos ou aptos para sermos avaliados por Deus? Com certeza não. Nenhum de nós. Mas a boa notícia do Evangelho é que o julgamento final não depende do nosso merecimento. Quando Cristo diz que os justos irão para a vida eterna, ele se refere aos justificados que agora andam em justiça. O nosso julgamento já aconteceu no Calvário, quando Jesus nos substituiu na nossa sentença. Quando ele pagou a pena. Quando o Senhor, o Quírios, se fez servo, para que os seus servos pudessem servir verdadeiramente ao Senhor. E é justamente por isso que a gente não pode andar de qualquer jeito. Ah, beleza, então a minha sentença já foi cumprida? Então estou livre. Mas é justamente por isso que a gente não deve andar de qualquer jeito. É justamente o contrário da libertinagem. De achar que Cristo já nos salvou, os nossos méritos não valem e tal. É justamente por causa disso que este texto está nos declarando. Porque se somos salvos, nós somos salvos para a santidade. Nós somos salvos para uma vida por Deus. A gratidão de um dia sermos alcançados é o que nos move, nos leva a querer agradar a Deus. É um espírito de gratidão. Andar em santidade é uma consequência daquele que foi salvo. Daquele que foi alvo da graça de Deus e do favor substitutivo de Cristo na cruz. E essa consequência se torna um critério do seguidor de Cristo. Se torna um critério a ser seguido para testar nossa nova identidade. Servos. Aquele que tem legitimidade de dizer para Jesus como Senhor. E o perigo do texto, então, é aqueles que se dizem servos, mas não são. Isso é afirmado no termo iniquidade, do grego anomia, que significa a condição daquele que não cumpre a lei. Nomos, de onde vem norma, normatividade, regra, e o a, prefixo de negação, ou seja, aquele que não cumpre a lei. O iníquo é aquele que não foi justificado com a imputação da justiça de Cristo em si, e portanto é um iníquo. É aquele que não cumpre a lei e também não é favorecido com o cumprimento da lei através da imputação da justiça de Cristo. Mas o problema maior desse versículo aqui, meus irmãos, nem é sobre aqueles que não se dizem servos do Senhor e consequentemente praticam a iniquidade, porque eles não se surpreenderão com o resultado final. O problema mesmo está
que dizem professar ao Senhor, mas a sua vida testifica ao contrário. E logo sofrerão o castigo eterno de maneira surpreendente. Indo para o final, tem algumas aplicações e deliberações, conclusões, exortações. Como eu tenho dito nas minhas pregações, tudo que a gente tem falado sobre o Sermão do Monte diz respeito à forma como nós vivemos a nossa existência cristã, ou a forma como se dá a existência cristã. Diz respeito principalmente à perspectiva pela qual nós vivemos e como nós constituímos o nosso ser cristão, a nossa identidade diante de Deus e diante do próximo. O Sermão do Monte ele gira em torno de como nós nos constituímos enquanto cristãos. Não só da nossa ação, mas de quem nós somos. Porque muitas vezes o que nós fazemos não reflete quem nós somos. Então, muito mais do que um conjunto de ações, Deus está preocupado com a nossa integralidade, com a nossa espiritualidade, com a nossa identidade, com o nosso caráter. Muito mais do que um conjunto de regras a seguir. E a minha exortação hoje, meus irmãos, se dirige ao percurso que nos leva a abandonar o pecado, como reconhecidos por Deus como servos que julgamos e queremos ser. Mas que muitas vezes nós negligenciamos. Portanto, primeiro, que esse texto nos leve à reflexão de como nós temos existido enquanto cristãos. Refletir acerca da nossa espiritualidade deve nos levar a uma conscientização de que estamos em algum ponto errando. Que nós tenhamos consciência dos nossos erros. Segundo, que esse texto não nos leve somente à reflexão, mas também à confissão dos nossos pecados. Porque proferir o nosso erro, verbalizar, é a concretização da conscientização. Nós nos conscientizamos que somos pecadores, que temos nossos erros a serem melhorados, a serem apagados, mas é proferindo que nós temos os nossos erros, que nós concretizamos essa conscientização. E que a confissão nos leve ao verdadeiro arrependimento. Que a confissão nos leve ao verdadeiro arrependimento dos nossos maus caminhos. Porque arrepender-se é dispor plenamente a mudar. Quando eu reflito sobre a minha situação, o meu estado, eu percebo que eu erro. A reflexão nos leva à confissão, que é a concretização dessa consciência de que erramos. E a confissão ela nos leva então ao verdadeiro arrependimento, que é a disposição de querer mudar. E o arrependimento nos leva à transformação. O cristão ele revê as suas ações no arrependimento. Ele revê, ele coloca diante de Deus a sua vida. E a sua vida ela se transforma. E que todo esse processo, todos esses pontos aqui, de refletir, de confessar, de se arrepender e de ser transformado, todo esse processo aqui seja unido e realizado pelo elo do amor que há entre nós e o nosso Deus. Porque é somente quando a gente ama a Deus que a gente tem desejo de ser como Deus e de mudar. Porque nós estamos adequando a nossa vontade à vontade do Pai. Então que nós
Façamos tudo isso pelo elo do amor que há entre nós e nosso Deus, sendo que Ele nos amou primeiro, como diz em 1 João 4:19. Amém. Vamos orar. Senhor, age em nossas vidas, Pai. Sem a tua ação, Espírito Santo, nós ficamos à mercê da nossa própria vontade. Mas que nós venhamos, Pai, reconhecendo que já é uma ação do teu Espírito Santo, nos movermos em direção a Ti, nos encaminharmos em direção à Tua presença e conformarmos a nossa vontade, os nossos desejos, as nossas motivações a Ti, a Tua vontade. E que o Teu caráter, a imagem do Teu Santo Filho seja estampada em nós dia após dia e que dessa forma o nosso caráter seja transformado e moldado ao molde do Teu Santo Filho Jesus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, bendito seja o Senhor que sempre nos abençoa. Que bom que vocês estão aqui. Nós somos muito gratos ao Senhor por toda a sua bondade, sua misericórdia. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de priorizarmos absolutamente o nosso culto a Deus. E que bom que vocês priorizaram, que bom que vocês estão aqui. Vocês viram que hoje nós estamos bem na contramão assim das igrejas worships, né? E ilumina o pregador e deixa a igreja, né, escura. Hoje nós invertemos, deixamos o pregador escuro e a igreja iluminada, né? Porque sem as outras partes, né, são mais iluminadas. A gente escolheu essa parte aqui justamente pelo projetor e hoje não teve o projetor, então ficou escuro aqui, certo? Mas ficou bom, né? Ficou legal, ficou bom. Vamos participar da ceia, meus irmãos. Vamos ficar em pé, vamos participar da ceia do Senhor. E que bom, meus irmãos, que bom que a gente tem a ceia. Acredite, meus irmãos, que por meio da participação da ceia do Senhor, vocês sairão daqui mais fortalecidos, mais renovados, com mais fé, com força para enfrentar os desafios que vocês têm durante a semana, as batalhas, quem sabe as lutas, quem sabe as crises, quem sabe os chamados para a vida, né? Com a ceia do Senhor vocês sairão aqui fortalecidos, porque a ceia é a nossa participação na ressurreição, na morte e na ressurreição do nosso Senhor. Amém? Enquanto o Natan vai cantar, eu convido vocês para virem e se servirem da mesa do Senhor. Sua obra vou cantar.
Graças a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, também depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, faço isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado. Te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, porque nós temos certeza, e a nossa fé é esta, que ao participarmos do corpo e do sangue do Senhor, nós somos perdoados nossos pecados, nós somos justificados, porque nós estamos crendo na morte do Senhor, que perdoou nossos pecados, que trouxe salvação eterna, que nos trouxe justificação. Por isso nós cremos, e por isso nós declaramos que nós somos salvos pela fé e pela fé somente, fé no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém. Amém. Como, meus irmãos? Graças a Deus. Recitem comigo, meus irmãos, a nossa declaração de fé, o nosso credo. E esta é a nossa fé. Recitem comigo então o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Bebam, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Glorificado seja o nosso Deus que nos dá vida, que trouxe fé ao nosso coração, que nos levou a Cristo, que nos trouxe o Espírito Santo, que nos mostra a santidade, que nos mostra a salvação, a vida que devemos viver, como devemos viver, até o fim, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ou até o Senhor nos chamar. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Bendito seja Deus que aviva a nossa fé sempre. Bendito seja Deus pelo domingo, onde cultuamos ao Senhor. Bendito seja o Senhor pela palavra, pela pregação, pela ceia. Bendito seja o nosso Deus. Bendito seja o nosso Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Nós estamos animados. Amém? Animados para a semana. Amém. Cremos que o Senhor está conosco. Eu quero agora encerrar nosso culto, orando a oração do Senhor com vocês, depois a oração intercessória. Ore comigo a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino,
Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Agora eu quero, Senhor, te agradecer por esse domingo, por esse culto, te pedir um domingo abençoado para todos que estão aqui. Ó Deus eterno, também a todos que estão acompanhando o culto no YouTube também. Aqueles que não puderam vir, Senhor, que haja saúde, que haja paz, que haja provisões na casa de todos. Aqueles que estão trabalhando, viajando, estende a tua mão. E nos dá, Senhor, dá a todos uma semana abençoada. Livra cada um do mal, Senhor. Livra cada família do mal. Abençoa cada família, os grandes, os pequenos, Senhor. Estende a tua mão. Abençoa nossos filhos, abençoa nossas crianças. Abençoa os mais velhos, os mais novos, os solteiros, os casados. Ó Deus, abençoa o nosso trabalho, Senhor. E que haja na nossa casa, em cada casa, na casa dos meus irmãos, na casa da igreja, Senhor, paz, saúde e provisões para todos. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, Senhor, e que a tua boa mão seja sobre nós, que a tua boa mão seja sobre todos, nos dando uma semana abençoada debaixo da tua boa mão. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.